Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Porque esta é a maneira mais eficaz que Deus tem de falar com a gente. Toda vez que você se cala, que você se recolhe, toda vez que você dá a Deus o seu precioso silêncio, a voz dele será ouvida através da sua consciência. Sim, é a maneira mais eficaz de ouvir o Senhor. Toda vez que nós damos a ele autorização para nos falar, porque esse é um imperativo que a gente diz: fala, Senhor, eu preciso ouvir. Neste tempo onde nós ouvimos tantas coisas e falamos com tanta gente, nós estamos tão carecidos de falar com a gente mesmo. Sim. Então como é que eu posso escutar o Senhor? Nós dizemos tanto isso, né? Fala, Senhor, fala comigo. Tá bom? Mas então fale com você. Ouça-se. Tenha a coragem de recolher-se. Voltar para casa é voltar a si. Foi justamente o que aconteceu com o filho pródigo. E ele só voltou para a casa do pai depois que ele voltou a si. Que ele lembrou que ele era filho daquele homem, que não fazia sentido ele comer com os porcos, que ele tinha uma casa que o esperava, que ele tinha um amor que o perdoaria, que ele tinha uma misericórdia que o resgataria. Ao voltar em si, ele teve coragem de voltar ao Pai, que na parábola é Deus. Jesus contou essa história justamente para que nós nos interpretássemos assim. Eu sou o filho pródigo, você é o filho pródigo. Diariamente estamos saindo de nós, mas pelo amor de Deus, voltemos. Porque quando a gente volta, nós estamos naturalmente voltando ao Senhor. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a mesma coisa que você ser recebido em audiência particular. Deus está diante de mim e com Ele eu posso conversar como um amigo fala com outro amigo. Falo com Ele com intimidade, conto a Ele o que está acontecendo comigo, peço conselhos, mas para ouvi-lo, eu tenho que voltar para dentro de mim, eu tenho que prestar atenção em mim, porque é em mim que Deus vai falar. Se eu não fico atento a mim, eu perco a oportunidade de perceber Deus. Não é fora de mim que Deus está. Não voltamos mais a nós. A gente deixa de saber quem a gente é. Por um processo de esquecimento que vai acontecendo naturalmente. Eu deixo de ser um cuidador de mim. Eu começo a me impor trabalho muito mais do que meu corpo resiste. Eu começo a ocupar a minha mente com pensamentos opressivos. Eu começo depositar sobre mim sentimentos ruins dos outros, cruéis. Eu começo a guardar a crueldade do outro, o fracasso do outro. E uma oração muito natural que nós podemos fazer é a nossa respiração. Se você for pensar, a respiração é uma oração que você faz. Primeiro porque ao inspirar, ao jogar o ar para dentro de você, você faz o primeiro movimento que você fez quando nasceu. Você nasceu assim. No momento que o médico deu um tapa na sua bunda, você acordou. E o que você fez? E chorou, já começou chorando. Tem gente que não parou de chorar até hoje, né? Mas foi o primeiro gesto, foi o gesto inaugural. Então, toda vez que eu inspiro, eu estou invocando as forças do meu nascimento. Não é bonito isso? Eu invoco as forças que me fizeram nascer. Nascer para a vida. Toda vez que eu respiro, eu estou assumindo a condição de vivente.
E ao expirar, eu estou antecipando o último gesto que eu farei no momento da minha morte. Então a respiração é um movimento da vida e da morte. E eu gosto de rezar assim, pedindo a Deus que me dê condições de buscar a vida e também de dispensar a morte. Às vezes as pessoas se aproximam: padre, sua oração é mais forte que a minha. Reza nessa intenção. Oh meu Deus, vamos acordar o poder que há em nós. Quem diz que minha oração é mais forte que a sua? Isso é uma ilusão. Pode ser que eu, como padre, esteja menos próximo de Deus do que você. A oração poderosa, a que de fato exerce uma transformação em nós, é aquela que atinge o íntimo, mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo, que é onde Deus está. Se eu rezo superficialmente, dificilmente essa oração vai surtir efeito em mim. Por quê? Porque ela não atingiu o Deus que me habita. Porque é interessante pensar que a oração é um resultado justamente desse toque de Deus em mim, que me permite acessá-lo através da minha palavra. Imagina isso, que coisa misteriosa. Está em mim e eu acesso por meio da minha palavra, porque quando falo com Ele, é como se a presença dEle se transfigurasse e eu pudesse sentir isso com toda a intensidade do meu coração. Então todos nós temos essa autoridade de recrutar o Deus que nos habita, de com Ele ficar a sós, de com Ele falar e também a Ele pedir, ouvir. Essa música fala justamente de alguém que estava esquecido disso. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. E no avesso deste não te procurava está também: fazia tanto tempo que eu não me procurava. Vivi tanto para fora, tão para fora, que esqueci de como andam os caminhos de dentro. Eu preciso caminhar para dentro de mim. Não basta eu ficar andando por aí procurando Deus por fora. Não vou encontrar nunca. Jesus já nos falou através da samaritana: mulher, vai chegar um momento em que não precisareis buscar neste ou naquele monte. Encontrareis em espírito e em verdade. Jogou tudo para dentro de nós. Um Deus íntimo, particular, que eu recebo quando nasço, que já está em mim, que já está em você. Aí você poderia dizer assim: mas ele tem mais Deus do que eu, padre? Porque ele está mais santo do que eu? Não. A mesma medida que Deus deu para ele, deu para mim, deu para você. É que na verdade, aquela pessoa pode ter vivido mais buscas que facilitaram, que orientaram o chegar dentro dela mesma. Por que uma pessoa é mais espiritualizada que a outra? Porque ela se beneficiou dos caminhos que a levavam, que poderiam conduzi-la ao conhecimento deste Deus que ela habita. Eu sou um santuário, você é um santuário. Mas para chegar a este santuário, nós precisamos da quietude. Como dizia Moisés, nós precisamos, como dizia Deus a Moisés, nós precisamos retirar as sandálias dos pés. É interessante, né? Às vezes nós vemos na Sagrada Escritura as passagens em que os profetas tinham os seus momentos com o Senhor e escutavam o que o Senhor queria que eles fizessem. Nós temos Moisés, em muitos momentos, ele se retira para ouvir o Senhor. E às vezes fica na nossa cabeça de que Deus fala ao nosso coração sempre de maneira sobrenatural. E por isso que às vezes até gera uma descrença em alguns. Eu nunca escutei Deus falando comigo da mesma forma como a Sagrada Escritura fala que Deus falava com Moisés. Então a pessoa fica desestimulada, né? Porque ela acha que com ela não acontece. Mas qual é o alimento que eu dou à alma?
Do que a alma se alimenta? Eu ouso dizer para vocês que o principal alimento que a alma precisa, a porta principal para todos os outros nutrientes que a alma precisa, é a quietude. Ah, padre, mas é só ficar calado? Não. Eu posso muito bem ficar calado e não estar quieto. Posso muito bem estar calado e estar com a mente longe, preocupado com tantas coisas. Mas como é que eu faço então para libertar um pouco a minha mente das inúmeras preocupações que ela tem, que me impedem de viver a quietude? A respiração é uma delas. Eu tinha um mestre no noviciado, que ele falava para nós assim: toda vez que você inspira, você visualiza um grande lençol branco estendido, tomando aquele vento da tarde. Só isso. Visualize aquele lençol branco, bonito, alvo, bem alvo. E vai permitindo que aquele branco do lençol vá tomando conta da sua mente. Você só vai prestando atenção no branco dele. Era como se ele dizia, é como se o branco do lençol pudesse ir varrendo da nossa mente todos os pensamentos que estão poluindo e dificultando a quietude. Então, quando eu respiro, eu peço a Deus essa graça: vinde, Espírito Santo. E aí, com esse sopro inaugural, tudo o que entra em mim, pela força desta respiração, é fruto do Espírito. E como eu estou poluído de coisas ruins que eu vi, de sentimentos negativos que eu nutri, o que eu começo a fazer? Jogar fora através da expiração, que é o movimento da morte. Final. Então eu imagino que quando eu inspiro, eu estou trazendo tudo o que de novo preciso para viver. E quando eu expiro, quando eu jogo fora este ar, eu estou imaginando que estou dispensando todas as realidades da minha vida que me oprimem, que me machucam e que me retiram a alegria. E aos poucos o organismo vai se acalmando. Nós vamos nos acalmando. Agora, se eu estou mexendo numa bolsa, se eu estou mexendo numa blusa, se eu estou com a pulseira que está me incomodando, se eu estou com um relógio que me aperta, eu não vou conseguir alcançar essa quietude. E a oração nos ajuda a tomar as decisões. Tomar decisões mais inteligentes, valorizar-se mais. É aquilo que a gente falava no início. Quando você se ama, você toma decisões mais inteligentes. Quando o amor de Deus se manifesta na sua vida, por meio do seu amor próprio, o diabo não tem chance na sua vida, na sua história. Eu aprendi a rezar com essa simplicidade. Sempre que estou nervoso, sempre que estou agitado, eu procuro fazer a oração da respiração, que é essa: fecho os meus olhos, coloco as mãos espalmadas sobre o colo, porque também isso me ajuda. Você sabe que os budistas, eles estão anos-luz à nossa frente quando o assunto é quietude. Nós cristãos não aprendemos a quietude da oração. Isso é um prejuízo para nós. Às vezes nós entramos dentro das igrejas, dentro dos santuários, dispersos como se nós estivéssemos no mercado de peixes. O nosso corpo não demonstra que nós estamos querendo espiritualidade. Nós, com nossas muitas tecnologias, com nossas máquinas fotográficas, com os nossos celulares, nós entramos fotografando, fazendo, e a gente não indica ao corpo que ali é um lugar especial de oração. Falta isso em nós, falta isso dentro da nossa casa. Agora eu vou me recolher para orar.
eu preciso dizer ao corpo que alguma coisa vai acontecer. Porque, minha gente, nós somos integrados, corpo e alma, não tem como separar. Mas um manda recado para o outro. Eles precisam se comunicar porque eles falam linguagens diferentes. Embora eu não tenha como separar aqui no momento em que eu falo, eu sou corpo e alma. Eu tenho cada vez mais nesse processo de viver a espiritualidade, de descobrir os benefícios dela da minha vida, eu tenho entendido que todo o caminho que me leva a Deus, me leva necessariamente a mim. E é por isso que eu gosto tanto dessa canção e de tantas outras que falam também da saga do filho pródigo, porque o viver fora de si, o viver fora do lugar que nos foi destinado, digamos assim, né? O lugar da minha identidade, o lugar onde Deus me encontra, o meu Éden, o meu paraíso, viver neste lugar é ter constantemente a oportunidade de encontrar-me com o Senhor. O filho pródigo fez justamente o caminho que o retirou do lugar de encontro. Ele foi viver uma vida que o afastou muito dele mesmo. Aquela vida que ele escolheu viver não favoreceu a sua experiência consigo, porque foi uma vida que o afastou dele, de sua essência, de sua raiz. Tanto é que essa escolha por uma vida nova começa com a ruptura com o pai. Ao pedir ao pai a herança que lhe cabe, ele rompe com o pai. É como se ele, naquele momento, desistisse de ser quem ele era. Ele abria mão da filiação, ele só queria o dinheiro. E ele foi embora. A gente não sabe quanto tempo durou esse dinheiro. A gente não sabe quanto tempo dura uma ilusão, né? Quanto tempo uma ilusão é capaz de nos alimentar? Vaziamente nos alimentar. Sim, porque às vezes o processo da ilusão, ele é tão ilusório que a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo, de que nós estamos felizes. Aí, à medida em que você se distancia, que aquelas ilusões vão perdendo o seu poder de nos iludir, a gente vai percebendo o vazio delas. Esse menino, quando ele pede o dinheiro ao pai e vai embora, ele rompe com um fator importantíssimo da sua identidade, que é ser filho daquele homem. E ali começou uma derrocada. Mesmo durante o tempo em que ele foi feliz, porque tinha dinheiro, e tinha as mulheres, e tinha isso, e tinha aquilo. Mas ele estava se distanciando cada vez mais de si mesmo. E quem distancia-se de si, naturalmente distancia-se da oportunidade de estar em Deus, porque Deus está em nós. Sabe, minha gente, eu sei que às vezes nós somos criados acreditando na mediação de uma maneira muito equivocada. A mediação é o quê? Aquele caminho pelo qual eu passo para chegar a Deus. O padre é um mediador. Eu, por exemplo, exerço os ministérios, né? Eu exerço um ministério e eu tenho a autoridade eclesiástica de celebrar missas, de presidir casamentos, de abençoar. Eu tenho a autoridade de ungir os doentes, de perdoar pecados, imagina. Essa mediação que eu faço, se eu não a exerço com simplicidade e sempre ensinando que essa mediação é para cada vez mais levar aquele que é mediado a encontrar o Deus que está nele, eu o amarro em mim e eu o privo de saber que Deus está nele. Então eu começo a criar de repente uma mentalidade de que para estar em Deus tem que passar por mim. E eu escuto demais isso, né? E chega um momento em que a gente percebe em nós que nós já ultrapassamos a antessala da religião. A religião é importante para nos colocar em contato com Deus, mas ela não é o destino final. O destino final é a espiritualidade, que é esse sentir Deus em nós. E é claro que esse sentir Deus em nós, ditando intimamente as suas regras, falando-nos
com propriedade, com intimidade, passa pelos aprendizados da religião. Mas estar na religião não é uma garantia de que nós vamos viver os benefícios da espiritualidade. A espiritualidade é um andar ainda mais superior. E é por isso que nós precisamos chegar até ela. Chegar a este andar, sim, consiste em passar pelos ensinamentos catequéticos, pelas primeiras lições sobre Deus, e depois a gente vai aperfeiçoando, vivendo os sacramentos. Mas o destino final de todo rito é espiritualizar-nos. Porque você pode muito bem dizer, às vezes eu escuto muito isso, né? Padre, reza para mim porque você está mais perto de Deus. Quem disse isso? Que garantia é essa de que o padre está mais próximo de Deus? Um padre pode ser padre e não ter vida espiritual. Um padre pode ser padre e às vezes nem acreditar mais em Deus. Se a gente deixa de buscar aquela graça que está em mim, porque Deus também não tira, não existe essa história. O pecador, Deus retirou a graça dele. Não. O pecado pode até ofuscar a graça, mas ela nunca vai ser arrancada de nós. Porque a redenção de Deus, realizada em seu Filho Jesus, é definitiva. Deus não muda de ideia. Aquela salvação a que você tem direito, que eu tenho direito, que já nos foi garantida, já está em todos nós. Agora, a nossa vida, a maneira como vivemos, as escolhas que nós fazemos, podem favorecer o florescimento dessa graça e desta salvação, como também pode criar obstáculos para essa graça, para esta salvação. Então é assim que a gente resolve o conflito. A graça de Deus vem antes de tudo, e à medida em que eu tomo posse dela, as minhas atitudes me ajudam, elas contribuem, elas colaboram para que a salvação que Deus já me concedeu se manifeste na minha vida. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram os seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Nós temos uma pretensão de comandar o mundo que é uma coisa absurda. Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Deixa lá seu filho se virar um pouco com seus filhos. Às vezes a casa vai ficar até melhor sem você lá. E quando você voltar, eles vão perceber o quanto você é importante dentro daquele contexto. Deixa as pessoas sentirem um pouco a sua falta. Não insista com a sua presença. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Estamos todos muito condicionados.
todos muito condicionados a ter respostas rápidas o tempo todo, a responder porque o outro vai nos enchendo aquela caixa de mensagem, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe. Às vezes, minha gente, eu como padre, fico muito preocupado em ver o cristianismo se tornar cada vez mais superficial. Tenho medo dessa superficialidade. Nós buscamos muito pouco a quietude. Nós buscamos muito pouco a reflexão. Talvez seja por isso que a nossa religião, em muitos lugares, ela não se transforma em espiritualidade, que é uma diferença. Há pessoas que têm religião, há pessoas que não têm a espiritualidade da religião, só têm a religião, só participam, mas não chegaram aos benefícios do ser religioso, que é justamente o ter espírito. Nós não podemos pensar uma espiritualidade que não contemple as nossas realidades humanas. É no corpo que você experimenta a vida espiritual. Sendo você essa matéria que também é você. Que você é espiritual, não posso identificar, não posso ver, não posso radiografar, mas você é matéria. Você tem um corpo. E este corpo, essa realidade material em que você está espiritualmente presente, e a gente só faz essa distinção para entender, né? Porque na realidade nós somos uma unidade, eu sou corpo e espírito ao mesmo tempo. É no corpo que o espírito cria os seus efeitos, cria os seus benefícios, tanto é que a vida espiritual, quando bem vivida, derrama saúde sobre o corpo. O contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um descuido com o meu corpo, isso repercute também na minha vida espiritual. Você pode observar que às vezes os nossos processos depressivos, eles são iniciados com o descuido com o corpo. Eu já falei, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui no programa, de uma mulher que uma vez eu era bem no início do meu sacerdócio. Ela foi no meu confessionário e ela não queria confessar, ela queria desabafar. Chorou muito, estava muito sofrida, muito deprimida. E ela começou a dizer que o marido não gostava mais dela, que os filhos não faziam questão de ficar perto dela. E aí eu fui ficando tão desanimado, coitado, que a mulher estava na pitimba mesmo, na beira da pinguela, né? E eu falei, o que eu vou falar para essa mulher, pelo amor de Deus, ela já está tão ruim, né? E eu estava ficando ruim também, eu já não estava gostando dela, só de tanto que ela estava falando. Aí eu olhei para as unhas do pé dela, cada cavaco de unha desse tamanho. E eu tive coragem de falar assim, minha senhora, uma pessoa que tem uma unha desse jeito não pode ter mesmo, não pode estar bem na vida. Olha que feiura que estão esses pés, tudo rachado, tudo trincado. Só precisa cuidar dessas unhas, só precisa cuidar desses. Aí a mulher falou, que é isso, pai, o senhor está doido? E ela começou a chorar. Só que à medida que ela foi chorando, aquilo foi virando um riso, porque ela achou graça também daquilo que eu falei para ela. E eu falei com amor, eu falei com carinho, né? Eu não falei de maneira grosseira com ela. Olha essas unhas, que sujeira que estão isso. Eu falei, vamos limpar isso. E olha como é interessante as coisas, né? Às vezes a gente fala sem saber por que a gente está falando. E olha como eu fui no ponto nevrálgico. Porque ela disse para mim assim, padre, o senhor me falou uma coisa agora que fez muito sentido para mim. Eu sempre tive muita vaidade em cuidar das minhas unhas da mão e do pé. Sempre. Para mim, padre, era um prazer ir à manicure, cuidar, fazer as minhas unhas. E foi a primeira coisa que eu deixei de fazer quando eu comecei a adoecer. O descuido com as unhas dos pés e das mãos estava intimamente associado ao início do processo em que ela começou a entregar os pontos. Minha gente, nós estamos exaustos, e essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. Nós vamos para o nosso quarto, nós levamos o nosso invasor autorizado, que é o celular, deitamos com ele.
Aquele momento que deveria ser dedicado a um livro, acender uma velinha, um cheirinho no quarto, para a gente poder relaxar. Toma um banho com mais consciência daquilo que está acontecendo, da água que nos purifica, do sabonete que tem um cheiro bom para nos ajudar a descansar. Não vivemos nada disso. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer, sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. A nossa fé em Deus, ela tem que nos amadurecer diariamente, para identificar que a graça dele está em nós. É sempre bom você lembrar disso. A graça de Deus antecede tudo que é humano. É um presente que você recebeu no seu batismo. É um presente que a sua oração lhe traz. É um presente que a Eucaristia lhe traz, que a confissão lhe traz, que a comunhão, que a oração lhe traz. Toda vez que você fecha os olhos e invoca o Espírito Santo sobre você, você está permitindo que a graça de Deus perpasse toda a estrutura do seu corpo, da sua vida, do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Então a teologia da graça, inclusive estamos celebrando hoje Santo Agostinho, que foi um grande especialista em teologia da graça, nos ensina o seguinte: tudo que nós podemos fazer de bom só é possível porque Deus já colocou a bondade em nós como um dom, um presente. Até o amor com que eu amo, Santo Agostinho dizia. Deus nos dá, Deus nos ama para que a gente tenha amor com que amar. Deus nos perdoa para que tenhamos perdão para perdoar. A caridade que nós realizamos já é um fruto da graça de Deus em nós. Então, toda vez que você quiser pensar como é que funciona a graça de Deus e o seu esforço, é só você fazer essa distinção. Deus já me deu antes de tudo, e não depende do meu merecimento. Um merece mais do que o outro. Não, não é assim. A graça de Deus, ela é distribuída abundantemente para todos nós. Mas é claro que, à medida em que eu busco, à medida em que eu procuro, aquela graça que está em mim, ela floresce. A busca é como se eu jogasse uma água sobre a semente que é a graça.